Saiu, galera, mais um episódio de The Walking Dead World Beyond e eu vou analisar ele inteiro pra vocês. Fala, galera, beleza? AGR Gamer falando e bom, galera, tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal. E bem, gente, pra vocês devem estar se perguntando por que tem um pano ali atrás e por que tá molhado ali. Bem, acontece que está chovendo aqui em casa e eu tô tendo que improvisar, enfim. Resumindo, então se vocês se incomodarem com o pano ali, não prestem atenção nele, prestem atenção na minha beleza em pessoa. Então, bora lá ver o vídeo, bora lá analisar o episódio. Bem, o episódio começa com uma pessoa, uma dupla matando alguns walkers e meio que fazendo um ritual, colocando os corpos deles no chão e circulando eles com pedras. Essas pessoas tiram os olhos dos walkers e colocam flores, como vocês estão vendo aí na tela. Bem, depois disso, a gente vê o Percy e o Elton juntos, cara. Eles estão juntos em cima de um cavalo e tal. E eles estão meio que batendo um papinho sobre que o Elton tem esperança de que eles consigam encontrar todo mundo, que eles consigam reunir todo mundo pra depois resgatar o pai da Iris e da Hope. Daí ele fala que... Daí a gente descobre que eles encontraram esse cavalo aí enquanto eles estavam na viagem para encontrar a galera. E o Percy, ele já comenta que ele não tem a expectativa de encontrar a galera viva no meio do mundo, tá ligado? Porque, tipo assim, que na cabeça deles eles podem estar em qualquer canto. Mas enfim, daí ele fala que depois do que a Huck fez com ele e com o tio do Percy, as chances não são boas de eles estarem vivos, né, na cabeça do Percy. Depois disso, eles veem duas pessoas com os suprimentos, meio que no acampamentozinho deles, de boa ali se alimentando. Só que aí a gente vai pro CRM. A gente vê a Huck junto com o Dennis fazendo... e depois disso a gente vê a Hope treinando, ela tá fazendo a caminhadinha dela normal, tá ouvindo uma musiquinha, que só nos Estados Unidos isso acontece. Depois disso a gente vê a Hope meio que espionando o CRM, meio que olhando os soldados e tal. E a gente vê ela meio que treinando com um bastãozinho. Depois disso a gente vê o Dennis conversando com a Huck sobre o tempo que ela passou fora e que o Dennis tá achando que foi culpa da mãe da Huck por ter mandado ela sem ter avisado o Dennis, né? Porque daí a Huck comenta que ela tá tentando consertar alguma coisa. Daí o Dennis fala pra ela que ele também tá tentando consertar as coisas por causa do que aconteceu. O que? Eu não sei. Eu imagino que... Eu tenho duas teorias. Primeiro, provavelmente ela fez alguma coisa, tipo, ela deve ter cometido algum erro ou infringido alguma lei do CRM. Os dois, né, no caso. Ou foram esses dois que estavam lá na hora que o Rick foi salvo. Eu penso assim, mas não sei se é verdade. Então, possivelmente a Huck e o cara salvaram o Rick e a Jades, e por causa disso, a galera do CRM culpou eles. E ela saiu lá na missão do Campus Colony pra compensar o erro. Depois disso, eles estão batendo um papinho ali em outro lugar, tal, já passou um tempinho, e ele fala que ele vai ter que entregar um M998, que é meio que uma caminhonete do CRM, pros donos, mas enfim. Daí a gente volta lá pro Percy e pro Elton. Eles estão ali analisando a galera. A gente vê que o Percy realmente tem um instinto de sobrevivência, porque o Percy fala que as armas deles são caseiras, não são armas de fogo, são armas que eles mesmos produziram ou eles mesmos encontraram, que não são armas de fogo. Daí ele comenta que eles estão longe de casa, mas o Elton pergunta por que você sabe que eles têm uma casa, e eles olham pros nabos que eles têm ali. E eu não sei porquê, mas The Walking Dead, porque os spin-off gosta de nabos, não é possível, porque pra quem não lembra, em Fear, o Nick só ficou louco por causa de nabos, mas enfim. Depois disso ele comenta que os nabos estão no mesmo tamanho e formato, que significa que foram colhidos. Bem, depois disso o Elton tem o senso, é um cara de bom coração, né? Fala que eles não precisam de toda a comida, mas
Aí o Percy fala que ele tá errado e tal, e que eles parecem ser pessoas boas, e o Percy já fala. A Huck também parecia, mas a única coisa que ela era boa era em atirar nas pessoas. Mas o Anto, do Elton, se rendeu e começou a explicar tudo. Eu tô com um amigo meu ali, ele tá ali atrás e tal, Percy, cara bacana, e que eles só precisam de comida tal, dando uma de gênio, falando coisas de forma inteligente. E depois disso, eles entregam um pouco de comida e água. E quando eles perguntam o nome, o cara olha pro lado e fala, Percy. É claro, né? Mas enfim, o Percy tá lá roubando comida da galera. E depois disso, eles fogem eles quase morrem por causa desse ataque. E depois a gente vai pra Huck. A Huck, ela tá meio que num tribunal do CRM. Eles basicamente conversam sobre o que a Huck fez nos últimos 2 anos, que foi invadir Omaha e o Campus Colony para recuperar a galera. E que ela ganhou total clemência e uma carta de recomendação. E que ela foi promovida a uma das prioridades do CRM, ou seja, ela tá ali perto do cargo da mãe dela. Daí o Bennett chega lá querendo briga. O Bennett tá cabeça de fogo, né? O Bennett já quer bater de frente com a Huck também. Daí ele fala que eles não estavam, que a Iris e o Félix não estavam onde a Huck diz que estariam. Mas aí a Huck tenta ser civilizada, falando que a Tenente Coronel alguma coisa, só que o Bennett simplesmente corta ela e fala que ela tá na República Cívica em uma missão oficial. E que aí ele fala que ele acha que elas estão mentindo e tal. E que por causa de todas as mentiras que vocês disseram, eles perderam muita coisa que não vão receber de volta. Então eu não dou a mínima para como você justifica as suas mentiras. Eu quero a minha família aqui até o anoitecer. Acho que é isso que ele fala mais ou menos. Tá aí no meio. Daí a gente vê o Percy e o Elton fugindo da dupla ali atrás. Tal, e depois a gente vai pra escola onde a Iris estuda. Ela tá meio que numa aula sobre bactérias e ela começa a ter vários flashbacks da primeira temporada tal. E aí tal, o professor tá dando uma aula chata pra caramba e a Iris olha pra trás e vê duas amigas juntas, meio tipo assim, aí que lembra quando a Iris e ela saíram da Chama da Glória. E ela fez um negócio que eu sempre quis fazer na escola. Eu sempre quis fazer, se não na faculdade, eu espero. Eu espero muito poder falar isso na cara do professor. Eu quero muito falar isso. Mano, porque o professor pergunta, tipo assim, se eu estou te entediando, tal. Aí ele faz uma pergunta ali pra saber se ela tá ligada na aula. E ela responde certinho e cria teorias novas. Eu sempre quis fazer, jogar na cara do professor que eu tô certo. Eu sempre quis fazer isso, mas enfim. Daí o Manson e a tiazinha ali começam a debater um pouquinho sobre bactérias e moléculas de oxigênio, álcool, etanol e um monte de coisa científica ali. Daí, depois de todo esse papo científico, a aula acaba e o Manson convida a Hope para uma festinha que vai rolar num lugar chamado Bunker. Mas enfim. Daí a gente vai pro Elton e pra galera. O Elton e o Percy estão ali correndo, o Elton tropeça no chão e ele acaba caindo de cara no chão e ele se assusta quando vê que o chão na verdade não é um chão, é um walker disfarçado, é um walker dormindo. Bem, depois disso eles quase morrem, mas a Sasha, que é a menininha, e o Dev, que é o cara que tá com ela, eles são irmãos, e ele salva a galera, só que a gente vê o Elton sendo mordido, o que todo mundo fica, meu Deus, caralho! Só que aí ele não grita. O cara não fica tipo, não! Tá ligado? Ele não faz esse drama todo que nem todo mundo faz. Daí eles quase amputam o braço do cara, só que o terninho dele é como uma armadura de tecido. Se você morde, não alcança a pele. Daí a menininha, a Sasha, eu acho que esse é o nome dela,
Ela pega o terninho dele, põe e tal, e eles fazem o ritual de tirar os olhos dos Walkers. Bem, passando pro Bennett, pro CRM, a gente vê o Bennett e a Hope conversando sobre bactérias e tal, e o pai tá dando meio que uma lição de moral pra Hope. Daí, ele fala que só queria ter notícias da Iris e do Félix, que a Hope fala que a única coisa que eles têm pra fazer é sentar e confiar que eles estão bem. E o Bennett começa a falar mais sobre isso, falando que ela sabe de alguma coisa, mas não tá dizendo. Ele começa a aumentar o tom, querendo respostas, e a Hope só fala pra ele confiar nela. Indo pro tal do bunker, a gente vê a galera junto ali, toda reunida, tava fazendo meio que uma celebração de luto, tá ligado? E eles até falam pra nossa cidade irmã, Omaha, e eles dane-se Campus Colony, né? Daí eles estão lá fazendo a comemoração, tal, bebendo um vinho num copo de cientista. Daí a gente vê a galera ali toda junta ali, a gente vê a Sasha, o Dev, o Percy e o Elton. Caraca, eu acertei os nomes tudo! E que eles querem saber, eles estão em direção a algum lugar. Daí o Percy começa a falar mal do Elton, porque ele é uma anta. E depois disso, eles veem várias placas, tipo, falando perigo, aqui é uma área tóxica, que é uma área perigosa. A gente vê o cara colocando uma máscara. E aí que foi aí que eu pensei, cara, não vai ter Fear the Walking Dead aí no meio, não vai, não é possível. Por que eles vão fazer esse crossover, tá ligado? Põe aí uns Walker radioativos, tá ligado? Eu pensei nisso. Mas aí a gente vai lá pro tal do bunker deles, que é o tal do bunker da galera do CRM. Daí o cara daí tem um carinha ali que faz uma introdução ali toda nerd ali, explicando uma parada ali de um bagulho. O Manson fala que ele já ajudou a construir um painel de controle mestre para todos os laboratórios do CRM e tal. E, bem, enfim, eles estão ali batendo um papinho, tal, não é nada importante, nada muito importante. E, tipo, a Hope pergunta pro Manson se ele tá ok com o fato de que ele pode ficar sem ver a família para sempre. Só que aí o Manson fala que, na verdade, eles podem ver a família sim. Na verdade, eles têm meio que umas férias 2 vezes por semana, 2 vezes por ano. Eles têm 2 semanas de férias para sair do CRM por ano. Mas eles não podem falar nada do que eles viram. Bem, aí ele comenta que o pai dele queria que ele fosse um militar, só que ele fala que ele não era, só que ele não estava pronto para a carreira militar e ele decidiu se concentrar na ciência. Daí depois disso ele fala que uma pessoa, que é a Hope, no meio da aula ali atrás, ela comentou, por que pensar em pontos negativos se podemos pensar em pontos positivos no meio da explicação lá das bactérias e tal. Daí, bem, o cara repete a frase, só que aí a gente descobre pra onde que o Dev e a Sasha levaram o Percy e o Elton eles levaram pra uma comunidade que é o perímetro, onde a Iris, o Félix e o Will estão. Caraca, eu acertei todos os nomes, meu filho, eu tô muito bom nisso. Aí rola todos os abraços ali e tal, o abraço, memória e tal, maior felicidade. E eles dizem que eles encontraram a ferramenta do Silas e que quando o cavalo encontrou essa ferramenta ele se assustou e acabou fugindo. E esse cavalo é o tal cavalo, é a tal Teresa que eles têm lá no começo do episódio. Vocês já estão vendo a imagem aí. Depois disso, a gente descobre que a Sasha e o Dev são filhos da Indira. Eu tô falando em inglês que é muito melhor. Pera aí, gente, eu já volto. Bem, gente, voltei aqui. E, bem, eles falam que eles são filhos da Indira e que quando eles descobriram que a Iris e a galera se separaram e eles encontraram a galera tentando roubar eles decidiram se divertir. Fazendo eles correr pra caramba pra se divertir. Bem, depois disso a gente vê a Hope e o Manson brincando naquela torre de tirar as barrinhas, tá ligado? Só que com desafios. Às vezes, tipo assim, eu tiro uma aqui, eu tenho que ir de olhos vendados. Aí eu tenho que ir de olho vendado tirar uma sem deixar cair. Daí quando a Hope consegue tirar assim, de olhos vendados, e o Manson fala que não vai conseguir mais. Aí ele derruba
e tem mais memórias da Chama da Glória, lá na primeira temporada. Bem, depois disso, a Hope vai lá no apartamento da Huck, falando pra ela levar ela até onde o Felix e a Iris estão. Daí ela fala que se a mãe da Huck ou o CRM descobrir o que eles sabem, se eles descobrirem que alguém decodificou os códigos deles, eles vão morrer. Daí a Huck dá uma desculpinha falando que tem guardas e patrulhas e que não é tão fácil sair daqui quanto ela pensa. E que aí ela fala, não tô nem aí, você vai e eu vou com você. Daí ela fala que ela vai amanhã, mas aí ela fala que não vai acontecer nada em um dia. Só que ela lembra que aconteceu em Omaha, né? Em um dia uma cidade inteira foi destruída. Fazer o quê? Bem, depois disso, e que ela fala que se ela não levar a Hope lá, o pai dela vai começar a fazer coisas ruins que vão quebrar as leis do CRM e que vai dar tudo errado. Depois disso, o Dev e a Sasha tomam bronca de um dos comandantes do conselho do perímetro. Tal. Daí eles tomam uma bronca e o Elton consegue ver tudo. E a gente vê que a Sasha não é muito de colaborar com esse... ela não é muito de acordo com essa aliança com o CRM. Bem, depois disso a gente vê a Huck e o Danny se preparando para um jantarzinho. E ela vai lá pegar uma roupinha chique. Só que aí a gente vê várias roupas e o traje do CRM. Ela decide pegar o traje do CRM e ela pergunta pro Danny se ele ainda tem a chave daquela caminhonete que ele estava consertando. Daí depois disso, ele entrega a chave para ela e a Hope ela tá meio que escondida num compartimento atrás do piloto. A mulherzinha que fica ali na porta da cabine ali do pedágio, ela olha a identificação da pessoa, fala, pode ir. Depois disso a gente vê o Elton meio que junto com a Sasha batendo um papo sobre o que é esse lugar, que é um lugar de exposição de artes, parece. Que eu acho que é aquele negócio lá da entrada da comunidade, tá ligado? Aquele bagulho que tá lá no... Pra quem vê o vídeo anterior que eu postei, de World Beyond, que vocês vão entender. Bem, depois disso, ela comenta que depois que o artista morreu, eles usam aquela obra de arte pra lembrar de todos que eles perderam. Daí o Elton fala que ele não quer causar muitos problemas por ali e tal. E que ela explica que a mãe dela simplesmente fundou o lugar inteiro. E depois que o mundo caiu, o CRM apareceu e ofereceu suprimentos para ajudar eles a viverem. Só que aí ela comenta que aquelas placas são de mentira, são só para manter as pessoas longe de lá, para não encontrar os lugares de pesquisa dela, do CRM e tal. Daí o Elton faz um comentário sobre os vazios, que são os walkers, e a Sasha fala assim, você acha que eles são vazios? Eles chamam de vasos, né? Que na cabeça da galera ali, os walkers são monstros que dentro deles tem a alma da pessoa, e que se você matar esse walker, a alma dela vai ser libertada para conseguir ir para a próxima vida. É basicamente isso que eles acham. E que o negócio das flores nos olhos é só um toque especial dela. Daí a Iris dá uma de médica com o Percy. Ela tá ali mexendo no ferimento e tal. E eu senti um climão entre esses dois aí. Eu senti. Daí o Percy tem que tirar a camisa lá. A certeza que a Iris ficou super sem graça quando ele mostrou aquele peitoral dele. Daí ela agradece pela noite lá no dia em que ele desapareceu. Que pra quem não lembra, foi no dia em que... Porque no dia que ele desapareceu, ele ia fazer uma surpresa pra Iris, né? Que era o quê? Era uma exposição de arte dentro de um caminhão.
Depois disso, ele comenta que eles estão ali agora e tal. E que a gente vê que o Percy tá bem abalado pelo que aconteceu com o tio dele ainda. E que ele tá meio abalado. Só que aí a Iris fala que ele só deve continuar forte. Ele só tem que ficar forte e continuar. Que daí ele consegue tocar a vida. Daí ele fala que. Daí ela comenta que ele e o Elton encontraram eles depois de tudo que aconteceu e tal. Só que aí depois a gente vê a Huck e a Hope sendo escoltadas até dentro do perímetro. E, bem, o Elton vê a Hope lá de fundo. O Elton fica meio escondido com a Sasha do lado dele. Ele consegue ver a Hope. A Iris vê a Hope também. E também o Percy vê a Huck. O Percy tá com sangue nos olhos. Ele até puxa a faca. Ele puxa a faca como se estivesse num filme de terror. Ele tá com sangue nos olhos. Mas enfim. Bem, gente, esse foi o episódio. E antes que o episódio acabe, eu tenho que fazer um comentário. Eu acabei lendo, acabei achando em um site a sinopse dos 8 episódios de Fear the Walking Dead. E eu vou ler esse trem agora. Bem, vamos lá. Bem, parte 1, episódio 1, O Farol. Embora a maior parte da paisagem tenha sido destruída por ogivas nucleares, Strand vive em um dos poucos lugares habitáveis que ainda restam. A busca de Strand por sobreviventes revela um estranho com uma conexão inesperada com o seu passado, que é esse estranho. É o Will, e a conexão inesperada é a Alicia. Episódio 2, 6 horas. Enquanto Morgan Grace e Mo, não sei porque Mo, lutam para se adaptar na vida no submarino, uma escassez de alimento os força a enfrentar as consequências nucleares fora do submarino. Beleza. Episódio 3. Cindy Hawkins. A rotina de June e Dory no abrigo radioativo de Terry é interrompida quando eles descobrem as origens de sua casa e suas conexões sinistras com o passado de Terry. Bem top, bem terror. Ou seja, a gente vai ter bastante flashback do Terry. Bem, episódio 4. Breathe with me. Respire comigo. Contra o conselho do grupo, Sarah procura por Wendell e no processo encontra um sobrevivente perigoso que a força a participar de uma busca por conta própria. Bem, a Sarah vai atrás do Wendell sem o consentimento de um conselho. Onde que ela está, não faço ideia. Mas enfim, esse é o episódio 4. Episódio 5. Till Death, até a morte. Com um código para guiá-los, Dwight e Sherry tornam-se bandidos éticos conhecidos como Dark Horse, que é cavalos negros. Quando os Strand os recruta para uma missão de busca e resgate, isso os força a questionar seu código e seu futuro. Bacana. Que top. Episódio 6. Reclamation, que é recuperação. Não sei por que é isso, mas enfim. Morgan procura por All apenas para descobrir que ele não é o único que está procurando... Procura por All apenas para descobrir que ele não é o único que está procurando por ela. E que sua busca pode ter colocado um alvo em suas próprias costas. Né? Que é o que? Ele vai se esbarrar com o CRM. Episódio 7. O retrato. Quando a bebê Morgan fica doente, Morgan pede com sucesso para entrar na torre de Strand e Morgan rapidamente descobre que até mesmo a benevolência de Strand tem seus limites. Ou seja, o Strand vai tentar levar... A bebê vai ficar doente, o Morgan tem que levar ela para lá, só que alguma coisa vai dar errado. Bem, o Strand vai pôr um limite e a bebê pode ficar, mas o Morgan não, entendeu? Então, senão o Morgan vai ter que trabalhar para a comunidade, tá ligado? Episódio 8. Padre, que é o que estava na carta da Alicia no primeiro episódio. Alicia pede a ajuda de Morgan para encontrar um novo lar para o seu povo, mas Morgan logo descobre que a busca é mais complicada do que ele imaginava. Meu filho! Alicia transformou os seguidores do Terry no povo dela. Ou será que ela ficou louca também? Isso nós veremos no próximo episódio. Bem, gente, eu não sei se a Alicia vai aparecer no próximo episódio,
mas eu espero que sim. Bem, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscrevam, ative o sininho, compartilhe o canal e comenta o que vocês acharam, comentem as suas teorias, comenta aqui o que você vai achar dos episódios de Fear, comenta aqui o que você achou da minha teoria da Hope e do Dennis terem salvado o Rick lá na 9ª temporada de The Walking Dead, comenta suas teorias pra quando será que a Jade vai aparecer, e é isso. Espero que vocês tenham gostado, eu sinto muito pelo fato do pano estar ali, minha parede estar pintada de água. Mas é isso. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, eu fui. Valeu. Até mais. Falou.